Ó, então são 6:02, vamos ser bem britânicos e iniciar a nossa live. Hoje é a 12ª edição do Doutrina Catarinense, que é um projeto inédito da ESA, da Escola Superior de Advocacia, que visa justamente, nesse momento de pandemia, aproximar um pouco mais da advocacia das obras elaboradas por doutrinadores catarinenses, que são advogados, advogadas, que nos prestigiam com obras diferenciadas, que transparecem justamente o ineditismo e o brilhantismo da nossa advocacia. Hoje o nosso convidado é o Dr. Gustavo Costa Ferreira, que além de um brilhante advogado, eu tenho a honra de ter estudado com ele na graduação. Fizemos a UFSC juntos, nos formamos em 2014 e por isso é um grande prazer estar aqui hoje moderando esta live. O meu nome é Beatriz Kowalski e eu sou coordenadora de comunicação da ESA. Também é um prazer, não só de integrar a estrutura, mas que é um orgulho para mim estar junto com grandes colegas e exemplos, especialmente na figura do nosso diretor-geral, que é o Dr. Marcos Vinícius Motter Borges, e também da nossa vice-diretora-geral e diretora do Núcleo de Processo Civil, que é a querida Isabela Pinheiro Medeiros, que é um exemplo para mim, especialmente como mulher advogada. E ela, além de nossa vice-diretora, é a coordenadora e a responsável direta pelo projeto Doutrina Catarinense, que nesse momento, nada melhor do que a gente poder prestigiar os grandes autores, nossos advogados e advogadas que se dedicam, conseguem aliar a advocacia e escrever obras que muito mais se dedicam para a prática, né? Justamente por esse olhar voltado ao dia a dia dos tribunais e da vivência da advocacia. O doutor Gustavo, até para traçar um pouquinho da introdução, apesar de eu já saber, acho que todo mundo tem que conhecê-lo também. O doutor Gustavo, ele é advogado especialista em direito administrativo e atua fortemente com licitações, contratações públicas e defesas em processos administrativos, de improbidade administrativa também. Além de bacharel pela UFSC, nós nos formamos ali em 2014, já faz 6 anos e meio, é também mestre em Direito Administrativo pelo PPGD da UFSC e pós-graduado em Direito Público e em Direito Tributário, especialista em Planejamento Tributário pelo IBET de Santa Catarina, especialista ainda em Compliance pela FGV de São Paulo, atualmente é vice-presidente da Comissão de Moralidade Pública aqui da nossa OAB e também é autor de diversos artigos e ensaios em revistas especializadas. E um diferencial, é também sócio fundador e escritor do blog, que é um site Advogado no Controle, que traz várias dicas importantes. Inclusive, quando eu estava começando a advocacia, me baseava nele. E aí, hoje, nós estamos aqui, estou com a obra em mãos, é a obra Responsabilidade Sancionadora da Pessoa Jurídica, Critérios para a Aferição da Sua Ação e Culpabilidade no Direito Administrativo Sancionador. Foi publicado em 2019 pela editora Dialética. Aqui está, tenho a honra de ter em mãos. E isso, doutor Gustavo, bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, doutora Beatriz. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a gentileza de Vossa Senhoria, minha colega de universidade, amiga. Gostaria de agradecer também a oportunidade dada pela OAB, sobretudo na pessoa do diretor-geral da ESA, Dr. Marcos Vinícius, a vice-diretora-geral, doutora Isabela Medeiros. É uma honra estar dentro desse grupo de notáveis. Eu sinto um pouquinho deslocado quando falam de grandes obras, grandes doutrinadores. Confesso ainda que me sinto um pouquinho deslocado, mas os colegas que me ladeiam, tenho certeza que o elogio é merecedor. São merecedores desse elogio. No mais, vamos ver se a gente consegue fazer uma live legal. Pessoal, se tiver pergunta, pode lançar para nós. Doutora Beatriz, eu vou passar a bola para você conduzir. O que você quer saber? Olha, eu já sei bastante coisa da tua história, até porque eu acompanhava desde a época da faculdade, né? Desde 2009 estou aí seguindo os passos de Gustavo. E eu acho um diferencial, porque na época da faculdade todo mundo estava ali, não sabia se ia para advocacia, para serviço público, fazer concurso, vou para via acadêmica. E em ti, Gustavo, eu já via uma certeza, assim, desde o início da faculdade, sabia que queria advocacia e era um projeto de vida e tu foi moldando todas as tuas experiências com base nisso, né? Já tinha esse diferencial mesmo. E aí, logo que tu te formou, tu abriu o escritório. E como é que foi? Como é que tu entrou na veia acadêmica também? Como é que surgiu tudo isso? Eu sei que o livro decorre do teu mestrado, né? Como é que tu caiu ali? Isso. Bem, a gente na faculdade tem esse objetivo de seguir na advocacia. Até tive alguma dúvida no começo
do curso sobre que carreira seguir, mas do meio para lá posso dizer com tranquilidade que soube que a advocacia seria o meu terreno de prática. E na advocacia hoje a gente sabe que a competição é muito grande e a área que a gente sempre quis atuar foi a área do direito administrativo, que demanda um estudo contínuo, especialização constante. Então, justamente em razão da área que decidi atuar, busquei essa especialização. E o mestrado em Direito sempre foi um objetivo. Tentei algumas vezes, não passei de primeira. Tem muita gente que passa de primeira. O importante é a gente não desistir. Passei na segunda ou terceira tentativa. E com o professor José Sérgio da Silva Cristóvão, aproveitar para elogiar, agradecer a oportunidade que o professor deu. O professor José Sérgio é conselheiro federal da OAB e um grande amigo. Basicamente isso, decidi aprimorar a área que eu atuo, e que é o direito administrativo, sobretudo e notadamente o direito administrativo sancionador. E daí eu vou poder explicar um pouquinho mais a fundo mais adiante, mas que trabalha com a responsabilização das pessoas jurídicas na área punitiva. Infração ambiental, improbidade administrativa, processo administrativo de responsabilização da Lei 12.846, entre outras. O que eu achei legal da tua obra é justamente a coragem. Eu venho lendo ela essa semana, assim, fluiu. Porque é gostoso isso, né? Quando não é só, assim, uma coisa técnica, mas flui a leitura, de tanto que tu se identifica e usa aquilo ali no teu dia a dia. Eu, mesma lendo, eu pensei, tem várias teses aqui que eu posso usar, ou vão surgindo ideias, né? Que eu achei isso legal de ver um livro escrito por um advogado na ativa. A gente vê que não é só acadêmico, não é só mais uma tese. Tu realmente adotou posições corajosas, porque tu foi atrás do referencial teórico de vários autores renomados e firmes, tanto nacionais quanto internacionais, para ir, a partir daquele arcabouço, conseguir formar tuas próprias opiniões. E eu vejo, assim, em cada página, um espelho do teu brilhantismo, que tu vinha demonstrando desde a época da faculdade e agora, ao longo desses últimos 6 anos, muito mais, né? E eu fiquei com algumas dúvidas ali, enquanto eu lia o livro, e elas iam se resolvendo, né, ao longo da leitura. Mas eu queria saber especialmente como é que surgiu a ideia do tema, né, a responsabilidade das pessoas jurídicas, né, das empresas, porque eu vejo cada dia mais as empresas, muitas são maiores do que verdadeiros países, né? E a gente vê como isso decorre da globalização, as empresas têm muito mais poder, muito mais recursos do que um país ou qualquer outro ente. E realmente relegar a responsabilidade apenas para as pessoas físicas seria ultrapassar e dizer que elas realmente conseguiriam ir atrás de cada um dos culpados. Quando a gente sabe que no contexto de uma grande corporação, isso se dissipa com uma facilidade imensa, né? São poucos autores que eu vejo abordando com uma profundidade e de uma forma tão aberta como tu conseguiu aqui. Tu levou o referencial teórico até a prática e nos trouxe bastante enriquecimento. E é justamente isso que a gente gosta de estabelecer aqui com doutrina catarinense, né? Autores que vão além, que realmente se dedicam e a gente consegue trazer algo a mais. Queria saber como é que surgiu, como é que foi a ideia do tema especificamente, como é que tu estava no mestrado, tu estava advogando na época, foi daí que surgiu, por causa da tua prática? Isso, doutora. Esse livro ele é fruto não só do mestrado, mas principalmente da minha vida profissional como advogado. Principalmente das minhas angústias como advogado e como advogado de empresas em processos administrativos sancionadores. É exemplo da improbidade administrativa. Então, particularmente em relação a esse tema, me deparei com um processo muito curioso que me fez pensar. Eu via que existe uma orientação hoje já sedimentada no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, de que as pessoas jurídicas elas respondem na seara sancionadora de maneira subjetiva, ou seja, deve existir dolo ou culpa, mas na prática você vê que todo mundo tem isso como premissa, mas ninguém consegue explicar então como você vai aferir essa responsabilidade subjetiva. E muitas das vezes você vê que o judiciário diz que é subjetiva, mas na hora de fundamentar uma condenação ele está fundamentando como se fosse responsabilidade objetiva. Então essa falta de critérios mais concretos de definir em que situação a pessoa jurídica pode ser considerada como responsável por uma dada infração, por um ilícito, me
nutriu durante a minha pesquisa. Foi com base nessa dúvida que eu decidi fazer o mestrado, que acabou virando no livro. Então, basicamente isso. A questão, ela me assombra ainda durante a vida profissional, e eu tentei trazer resposta. Não trouxe uma resposta definitiva, mas imagino que pelo menos tentei contribuir para o debate, deixar o cenário de responsabilização das pessoas jurídicas um cenário mais seguro, trazer mais segurança para elas, principalmente com quem contrata com o poder público. Ajudou muito. Eu, inclusive, acho que se todos os gestores públicos e o pessoal que está ali na frente, né, do poder de polícia, especialmente nos órgãos administrativos, lesse o teu livro, a gente ia evitar tanta ação anulatória, porque é uma dificuldade. Eu, especialmente a partir ali de 2013, 2014, passei a atuar bastante com direito ambiental. Então, eu lendo o teu livro, eu me identifiquei, porque era tanta ação anulatória. A gente vê, às vezes, o pessoal aplicando a responsabilidade administrativa como se fosse objetiva, em vez de respeitar realmente os princípios que orientam o direito, muito mais a responsabilidade criminal, né? Tem que ser subjetivo, tem que ter os critérios de culpa ou dolo, dependendo, não pode ultrapassar a pessoa do ofensor, e tudo isso acaba sendo relegado, né? Vão passando um trator por cima e a gente tem que debater no judiciário. Se realmente tudo isso fosse debatido anteriormente, né, já fosse um critério norteador, não precisaria de tanto trabalho lá para frente, que acaba gerando realmente um distúrbio, né? E são multas, às vezes, milionárias. Enfim, a gente sabe que algumas empresas realmente merecem esse tipo de sanção, mas outras acabam tendo que se defender de uma coisa que não seria necessária, se isso já fosse observado antes. Até porque existem outras medidas. Aí sim, a responsabilidade civil, esse lado realmente de reparar um dano, né? Não precisaria chegar nem no administrativo nem no criminal. A doutora tocou num ponto importantíssimo, a questão da confusão de regimes de responsabilização. A gente verifica muito que órgãos administrativos sancionadores, na hora de responsabilizar, acham que por não ser uma responsabilidade penal, os critérios de responsabilização eles são muito semelhantes com os critérios de responsabilização civil. Por exemplo, uma responsabilidade pelo fato do produto, que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, uma responsabilidade civil pelo fato da administração. E no meu livro eu tentei diferenciar esses vários regimes de responsabilização, que são vários regimes também que visam endereçar aquilo que a gente chama de infracionalidade de empresa. Infracionalidade de empresa são esses conjuntos de infração que decorrem da própria atividade empresarial. Como você bem pontuou ali no começo da nossa live, existem conglomerados empresariais hoje que têm poder econômico superior a muitos países, grandes grupos transnacionais têm um poder de causar o bem e também de causar dano superior a Estados-nações. Então é importante que existam critérios claros para definir em que situação a pessoa jurídica vai ser responsabilizada. E também critérios claros para apartar os critérios de responsabilização civil. A responsabilização civil ela tem a função de reparar um dano, dos critérios de responsabilização sancionadora. E a responsabilização sancionadora ela tem a função de punir e tem aquela função pedagógica que a gente chama de retributivo preventiva. Eu vejo muito isso, porque querendo ou não, a responsabilidade sancionadora, seja administrativa, seja criminal, ela vem até passando na frente da civil justamente pelo caráter pedagógico. É aquela coisa que na mídia tu fala, a empresa, a gente vê em grandes acidentes, como o Brumadinho, Mariana, ela teve uma denúncia criminal, é muito mais forte, né? Do que simplesmente estar reparando ou indenizando algo, tu está indo atrás de uma outra esfera. Só que, claro, né, a gente sabe que para as empresas, qual seria a pena, né? Porque uma empresa não pode ir presa. São as restritivas de direito. Ela vai ser, vai perder o alvará, vai perder a licença de funcionamento, vai ser embargada, não vai poder contratar com o poder público. Esses são fatores diferenciados, né? Eu vejo até na área ambiental. Às vezes pode até ser condenado, então, na esfera criminal, por exemplo, prestar um serviço, fazer um programa ambiental de compensação. A gente sabe, essa é a diferença, né? Tem até muita gente que defende que a empresa não poderia ser sancionada sob o ponto de vista administrativo ou criminal, porque não é de carne e osso. Mas se não é assim, não tem condições, né? Tu imagina uma empresa com uma grande corporação, uma multinacional com milhares de colaboradores, se tu for tentar oferir o que cada um daqueles ali fez, que contribuiu para o ilícito, é muito difícil, né? A gente sabe que não chegaria em nada. E enquanto uma pessoa, duas seriam punidas, a empresa continuaria exercendo
a sua atividade de forma incólume, né? Essa é uma dificuldade Isso. que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem que estar, o nosso sistema tem que estar disposto a aceitar isso. Exatamente. Eu parto da premissa no meu livro que você tem que diferenciar essa questão da seara criminal sancionadora da seara civil. Muitos ilícitos, eles demandam algo além da simples compensação. Por exemplo, ilícitos graves, ilícitos que tocam valores fundamentais da sociedade. A simples reparação do dano, na ótica da população, não é suficiente. Em relação a esses ilícitos, que se diz que se pede mais, é para isso que serve a responsabilização administrativa. A gente tem uma série de esferas administrativas sancionadoras. Quando eu falo administrativo sancionador, eu estou falando do direito ambiental, da lei de improbidade, estou falando das sanções previstas na Lei 8666, na Lei 13303, são legislações de contratações públicas. Estou falando de legislação de trânsito, legislação aduaneira, legislação de vigilância sanitária, uma série de esferas, tem que ter isso em mente, são várias instâncias sancionadoras dentro desse guarda-chuva que é o direito administrativo sancionador. Eu acho que a importância do tema decorre justamente daí, né? Porque, ao contrário, por exemplo, da responsabilidade criminal, que bem ou mal vai chegar no juiz, então a gente sabe onde está, a responsabilidade administrativa sancionadora não está pulverizada pelo Brasil, né? Pelos mais diversos órgãos públicos aí. São todos aqueles que estão no exercício do poder de polícia, ali lavrando um auto de infração, aplicando uma multa, outra sanção muito mais grave até, né? E isso demanda um estudo mais aprofundado, não só dos advogados enquanto operadores do direito, como também dos fiscais que estão lá na outra ponta, né? Aplicando essas sanções, que às vezes nada é nada, mas tem um impacto muito grande na vida dos clientes, das pessoas envolvidas, né? Das grandes empresas, porque aquilo ali, a partir do momento que tu embarga ou aplica uma sanção severa, como é que a pessoa vai sair dessa, né? A gente tem que ter em mente, eu acho que a empresa hoje em dia, muito mais do que um conglomerado ali de pessoas que se uniram para prestar um serviço ou produzir um produto ou outra função, ela é realmente um organismo vivo, né? Ela tem um papel na sociedade. E é justamente essa a necessidade, tanto de puni-las de forma honesta e rigorosa, com base nos princípios necessários e no rigor da lei, como também permitir a defesa e a preservação ao máximo dessa empresa, né? Desse organismo do qual dependem tantas vidas. A gente vê agora, né, especialmente na época de crise, né, o quanto que as empresas são basilares para o desenvolvimento do país. E eu acho que tu, com a tua visão de advogado defendendo empresas, consegue ser muito mais sensível também a isso, né? A gente não está, digamos, nem a favor nem contra do empreendedor, mas sim da legalidade. E eu vejo vezes que tu até comenta bastante no teu livro, né, os princípios oriundos do direito criminal que a gente tem que aplicar no direito administrativo sancionador. Quais são, mais ou menos, assim, até para o público ter uma ideia? Tá, antes de responder a doutora, eu gostaria primeiro de mandar um abraço para a doutora Isabela Medeiros, que eu acabei de ver que ela entrou. Mandou um acenozinho. Fica tão pequenininho, eu sou meio cegueta, já nem vejo. Eu confesso que tenho dificuldade, mas enquanto a doutora está falando, eu fiquei observando. Não, a Isabela é um exemplo. Um dia eu chego lá, eu digo, quando eu crescer, eu vou ser igual a ela. A gente é jovem, a gente está no caminho. Um dia a gente vai atingir o ponto que esse pessoal já atingiu. Mas então, Bea, os coraçãozinhos. Eu digo no livro que eu parto de uma premissa que se chama do unitarismo do jus puniendi estatal. O que isso quer dizer? Eu reconheço, juntamente com doutrinadores de peso, isso não sei o que estou falando, eu pego a palavra autoridade desses doutrinadores, que existe uma genética comum entre as sanções, o poder administrativo sancionador e o poder criminal, o poder punitivo criminal. Então, a partir dessa genética comum, desse tronco comum, a gente defende a aplicação de princípios constitucionais, controladores e garantistas dos cidadãos contra esse poder punitivo na seara do administrativo sancionador. Eu vou citar alguns deles. E no meu livro eu trato mais detalhadamente 3 deles. O primeiro deles é a legalidade, o princípio da tipicidade cerrada. Obviamente que essas garantias fundamentais na seara administrativa ela vai sofrer algumas matizes, algumas nuances, não vai ter o mesmo rigorismo que tem na seara criminal, mas existe
uma certa flexibilização do direito fundamental à legalidade cerrada, por exemplo. Não significa que a legalidade cerrada está aniquilada na seara administrativa. Ela existe, ela sofre algumas matizações, mas ela está lá, ela ainda existe. Então, legalidade e tipicidade. O segundo deles seria o princípio do bis in idem. A gente disse aqui que existem diversas instâncias sancionadoras, existe um pluralismo de esferas punitivistas. Então, a discussão sobre o bis in idem, ela é muito atual. Por exemplo, na área ambiental, a gente tem a possibilidade de um empreendedor ser fiscalizado por um órgão ambiental municipal, um órgão ambiental estadual, um órgão ambiental federal, nessa área de licitações e contratações públicas. Pelo mesmo fato, a gente tem a possibilidade do contratado ser fiscalizado pela própria administração pública, pelo Tribunal de Contas, pelo município, por um autor popular numa ação popular. Então, essa questão do bis in idem tem que ser trazida à tona novamente. No meu livro eu tenho um capítulo dedicado a ela e, por fim, o terceiro direito fundamental e garantia fundamental que eu trago para a seara administrativa sancionadora é a própria culpabilidade. Então eu vou assentando o terreno. Eu até acho prudente falar um pouquinho do livro, da divisão de cada capítulo, para deixar claro da onde eu começo, por onde eu caminho e aonde eu chego. No primeiro capítulo do livro, eu faço um apanhado histórico do poder administrativo sancionador. Eu estudo inicialmente como surgiu o direito administrativo, passo depois a estudar como que foi surgindo, como que houve essa transferência do poder punitivo que antes existia só na mão do judiciário, que é um órgão imparcial, equidistante. Eu vou estudando essa transferência paulatina do poder punitivo. Na verdade, não é nem transferência, né? Passa a ser compartilhado o poder punitivo entre o judiciário e a autoridade administrativa. O que começa a ocorrer ali em final do século XIX vai se intensificando até metade para o final do século XX. Então, no primeiro capítulo, faço esse apanhado histórico, eu defendo a existência de um direito administrativo sancionador no ordenamento jurídico brasileiro, tento buscar diferenciar medidas como a sanção, da medida reparatória, da medida preventiva, do poder de polícia, de várias outras medidas gravosas que são impostas pela autoridade administrativa, mas que se diferenciam de uma sanção, porque o direito administrativo sancionador tem como objeto a sanção administrativa e a sua imposição. Vencida então essa etapa, eu trago critérios para diferenciar um ilícito criminal de um ilícito administrativo. Também investigo a intensa aproximação entre os ilícitos administrativos e o direito penal econômico. Para chegar no segundo capítulo. No segundo capítulo eu abordo aqueles 3 direitos fundamentais guarda-chuvas que falei anteriormente, que é a legalidade, tipicidade, a proteção do ne bis in idem e a culpabilidade. No terceiro capítulo eu já estudo aquilo que chamamos de infracionalidade de empresa, estudo as dificuldades que se tem em teorizar, criar critérios para a responsabilização das pessoas jurídicas, tanto na seara sancionadora administrativa quanto na seara criminal. Faço um compilado, um inventário de diversas doutrinas de responsabilização. Agora a memória me falha, mas eu devo ter trazido em torno de 7 ou 8 teorias diferentes de responsabilização, principalmente dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, eu sei que trouxe, do Brasil, para chegar no final tentar defender alguns critérios mais claros de responsabilização e para deixar claro, não para absolver todas as empresas de acusações. É uma acusação que às vezes é lançada contra advogados, como se advogado não conseguisse fazer uma obra acadêmica imparcial. O objetivo da obra nunca foi esse. Quando a gente está na academia, a gente tenta tirar as vestes de advogado e colocar as vestes de pesquisador. E a intenção do meu livro nunca foi, nem foi, e não é trazer material para defender e absolver a empresa, mas sim para trazer mais segurança na função de sancionar empresas que merecem ser sancionadas e de absolver e evitar de sancionar empresas que não merecem ser sancionadas. É isso. Basicamente isso. É o que a gente precisa, né? Que seja correto, que seja feito de acordo com a legalidade.
E isso que tu até estavas mencionando agora, as doutrinas e a fundamentação teórica que te embasou, isso eu estava reparando, a quantidade ali na bibliografia de referências a autores e obras estrangeiras, né? Como é que tu consultou essas obras? Foi tudo aqui no Brasil mesmo? Como é que tu conseguiu? Isso, felizmente, hoje a gente tem a facilidade da internet. Eu consegui boa parte da literatura via internet, artigos. Existem dois grandes bancos de dados e literários que eu utilizei. Um na Espanha, que você consegue selecionar vários artigos sobre a temática que está querendo pesquisar. E outro dos Estados Unidos, que você consegue identificar uma série de artigos sobre a temática também da sua predileção. Inclusive, para quem estiver interessado, para quem estiver fazendo essa pesquisa acadêmica, eu, juntamente com o Eduardo Schiffler, colega da UFSC também, a gente compilou essas fontes bibliográficas e fizemos um material, um manual de pesquisa acadêmica e disponibilizamos no nosso site, no nosso blog, que a doutora mencionou anteriormente, um advogado do controle. Então tem lá, se alguém tiver dúvida, está fazendo TCC, está fazendo mestrado e não sabe onde pesquisar, a gente trouxe esse manual ali que tem fontes de pesquisas de qualidade, não é qualquer tipo de fonte de pesquisa, de qualidade, tanto nacionais quanto internacionais. Ai, que maravilha! Então, basicamente, sentado em casa, consegui essa biblioteca mundial aí, fiz essa pesquisa com vários autores internacionais, mas sentado em casa, sem precisar ter que viajar. Que coisa boa. Não, e eu acho que isso é mais fundamental ainda num tema como esse, né? Porque, querendo ou não, a responsabilidade das empresas, a partir do momento que elas são corporações, muitas vezes com influência a mais de um país, né? Tu imagina uma multinacional que ultrapassa fronteiras, né? Ela tem uma rede mundial. Nós demandamos também soluções globalizadas. O ideal seria que a gente conseguisse, enquanto sistema sancionador, nos inspirar e também caminhar junto, né, em harmonia com os outros países, como Estados Unidos e outros parâmetros, né? Que a gente consiga fazer uma coisa uniforme. Os problemas decorrentes dessa infracionalidade de empresa, eles são globais. A empresa transnacional está em diversos países, então os problemas são globais e, por via de consequência, as soluções tendem também a ser globais. É por isso que eu achei justo e razoável me valer das experiências internacionais para contribuir para a pesquisa para um regime aqui no Brasil. É porque, querendo ou não, nosso sistema é incipiente ainda perto de um outro já fundamentado, né? Nós temos justo não nos pautar como aprender e dar sugestões também para os demais, né? E eu acho que esse debate constante é que faz o crescimento, em qualquer tema que seja, né? Mas um desses é muito mais importante. A gente vê algo que aconteceu aqui no Brasil, tem influência lá fora, é um crime que está sendo debatido nos Estados Unidos, como é que a empresa vai ser punida administrativa e criminalmente por algo de uma forma tão dissonante, né? Nós temos de ter mecanismos que agreguem tudo isso, esses conhecimentos. E eu acho que o teu livro tem esse diferencial, porque tu não te pautou apenas em uma teoria, duas, não foi apenas ali na jurisprudência que já está consolidada, mas tu trouxe novas visões. E isso foi o mais legal. Tu tem realmente as tuas conclusões, mas isso não vem do nada, né? Tu te calcou numa base muito sólida e inovadora. E atrás dos grandes para se tornar um também. E eu fico agradeço de novo o elogio. Nossa, mas é uma felicidade, porque a cada palavra que eu disse, aí eu via mesmo assim, o detalhismo, o perfeccionismo de ir atrás de algo diferenciado, de a cada linha tu colocar um posicionamento, que às vezes não é o mais unânime, o mais legal, o mais bonito, mas tu vai atrás daquilo que tu acredita. E isso nos traz uma nova visão, né? Não é para defender a empresa, não é para absolver a todos, é para saber na hora de aplicar o direito que há possibilidades, né? Que às vezes a gente não tem nem ideia que existe se não vai atrás de um arcabouço teórico dessa monta. E tu fez, da mesma forma como tu fez a separação ali de uma forma de como pesquisar em compêndios internacionais, aqui no teu livro também a gente já vê o critério da pesquisa, que tu foi atrás, tu conseguiu fazer uma separação que muita gente levaria anos e tu ali, na época do mestrado e agora com muito mais aprofundamento, conseguiu trazer à tona. E eu acho que isso é um estímulo, né, para todos os advogados que estão nos assistindo, que tudo bem, a gente está no dia a dia, é corrido, todo mundo sabe, né, que tem muitas demandas, família, advocacia, a parte institucional, mas que a esfera acadêmica não pode ficar relegada, né? Nós temos também de dedicar um pouquinho ali a isso e, às vezes, abrir nossos horizontes.
Eu até, a gente estava na época da faculdade, tu já tinha muita dedicação ali no TCC, tudo. Eu até voltando um pouquinho para essa parte, como é que foi a tua entrada no mestrado? Como é que tu decidiu isso? Bem, aquela questão de buscar aprimoramento profissional, eu tinha sempre esse receio se era possível conciliar a advocacia com o mestrado, porque o mestrado sempre foi um objetivo que eu tive e a advocacia sempre foi também o foco da minha vida profissional. E tinha muita dúvida, será que se eu entrar no mestrado eu vou conseguir conciliar as duas coisas? Principalmente quando a gente está começando a advocacia, a gente tem que estar mergulhado, não dá para desviar o foco, a gente tem que correr atrás do, do nosso futuro. Então eu tinha essa insegurança, esse receio, não deixei isso me impedir de fazer inscrição no mestrado. Sempre pensei, olha, não vou antecipar um problema, vamos tentar a seleção. Se eu passar na seleção, daí eu vejo o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir conciliar. Acabou que quanto mais tempo você tem, menos coisas você faz. Então, por consequência, quanto menos tempo você tem, mais trabalho você vai conseguir realizar. Então, eu consegui fazer a dissertação e o mestrado juntamente com a advocacia. O professor Cristóvão ele me fez uma proposta desafiadora. Ele havia pedido para a gente tentar concluir no menor espaço de tempo possível. Aceitei essa proposta e consegui, em 14 meses, entregar a dissertação. Consegui fazer o mestrado nesses 14 meses, mas para isso eu tive que começar a escrever a dissertação já bem no começo do programa do mestrado. Então, ela levou 14 meses para ser escrita, então fiquei praticamente todo o meu mestrado escrevendo ela, fazendo as aulas do mestrado e trabalhando, que a gente não tem como parar. E conseguiu tudo isso com excelência, porque inclusive a tua banca te recomendou já a publicação, né? Isso, o pessoal é muito gentil comigo, mas pelo menos consegui terminar no prazo, eu consegui. E é importante dizer que além de fazer a dissertação, as aulas do mestrado e a advocacia, eu consegui casar no mesmo ano. Eu queria até mandar um beijo para minha esposa, Ana Luísa, que tá, eu acho que ela está aí. Vou mandar um beijo também para a doutora Ana. Se tiver aí, manda uma mãozinha. Eu digo, almas brilhantes se encontram, porque vocês dois, meu Deus, a Ana é fantástica. Vou mandar um alô também para ela. Vamos ver se ela tá. Acho que ela tá aí. Mas então foi isso. Mas eu acho isso é legal, a tua banca, eu fiquei assim abismada com o potencial, assim, a magnitude dos profissionais que estavam ali. Foi quem? O Dr. Pedro Nibo, do José Foi o Dr. Pedro Menezes Nibo, foi o Dr. Meu orientador José Cristóvão. Tivemos o professor Dr. Bissoli, professor da UFSC, o professor Dr. Daniel Ferreira, que foi um dos primeiros autores brasileiros a publicar sobre o tema das sanções administrativas. Salvo engano, o livro dele é o primeiro, se não o primeiro, é o segundo, sobre sanções administrativas. E a professora Heloísa Estelita. Eu fiquei até intimidado na banca, porque boa parte dos professores não concordavam com alguns dos meus questionamentos. Até o pessoal dizia algo, sabe, acho que você escolheu mal a banca, porque a maioria dos professores tem alguns posicionamentos seus que são caros à sua pesquisa e você escolheu professores que não concordam muito com eles. Mas no final, se não conseguir convencê-los, acredito que não convenci, mas consegui pelo menos o respeito deles, o reconhecimento de que eu tinha pelo menos um ponto a ser ouvido. Mas é aí que tá. Então foram essas pessoas. Não, eu acho que isso aí que tá a tua coragem. Tu não queres só seguir a mesma linha ali que já 99% das pessoas falam. Tu quer justamente além, né? É aí que tá a valia da obra. Porque se for para ser apenas um compilado de outras que já existem, isso não é necessário. O que tu traz mesmo é uma obra inédita. É algo que enriquece mesmo o nosso debate. Isso é interessante. Tu lendo, tu já pensa, eu concordo com isso, com aquilo, discordo com algumas, mas tem que respeitar porque tu foi muito atrás. Tu realmente teve um perfeccionismo de ser detalhista, como toda pesquisa séria tem que ser. Tu partiu ali das tuas hipóteses, do que tu já acreditava, mas não era só dedicado a te corroborar, né?
Tu calcou toda uma base que chegou ali, realmente concordou, mas porque tinha um motivo, né? Não era só por isso. A gente sempre tenta ser inédito. Não sei se eu consegui, mas pelo menos eu tentei revelar, às vezes, o que parecia óbvio, mas não tinha explicação. Por exemplo, duas situações que sempre para mim soaram muito estranho e eu não conseguia entender de onde que vinha. A primeira delas é a responsabilização que está prevista na Lei de Crimes Ambientais, que ela fala lá no interesse e no benefício, que também é replicado depois na Lei 12.846. Eu nunca entendi por que o legislador quis falar em fatos praticados no interesse ou no benefício da pessoa jurídica. Isso nunca fazia sentido para mim. Até eu concluir a minha pesquisa e perceber que esses escritos do legislador, esses comandos que o legislador trouxe, tanto na Lei de Crimes Ambientais, Crimes e Infrações Ambientais, quanto na Lei 12.846, eles foram importados de uma teoria norte-americana chamada de Respondeat Superior. E essa teoria é basicamente ipsis literis o que hoje a gente entende como responsabilização sancionadora da pessoa jurídica, que é aquela que a gente tem na 12.846 e na Lei de Crimes Ambientais. Ela é uma responsabilidade que eles chamam de vicária, porque em tese ela está vinculada a um ato de uma pessoa, de um indivíduo conectado à pessoa jurídica, então chama-se de responsabilidade vicária pelo fato de outrem, e ela é uma responsabilidade muitas vezes objetiva. Não objetiva porque ela não investiga qualquer tipo de elemento subjetivo, dolo ou culpa, porque ela investiga sim, mas de uma pessoa física e não da pessoa jurídica. Eu até ia perguntar isso, porque aqui na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, o próprio artigo 2º fala, né? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativos e civil. E a gente sempre parte do pressuposto que a responsabilidade administrativa ela tem caráter subjetivo, né? E não objetivo. Mas ao momento que a lei traz aquela expressão, seria mais nesse sentido, então, da teoria norte-americana. Porque essa teoria, Respondeat Superior, é meio que terreno comum nos Estados Unidos, que ela traz essa responsabilização objetiva. Mas a responsabilização objetiva que ela traz é da pessoa jurídica. A investigação do elemento subjetivo sempre existe porque essa teoria ela exige que você identifique um indivíduo que atuou em benefício ou no interesse da pessoa jurídica. Então, eu entendo que talvez o legislador expressou mal quando ele diz objetivo. Eu particularmente discordo que possa haver uma responsabilização objetiva que passe no teste de constitucionalidade. Mas reconheço também que muita gente estudiosa, muito mais do que a minha pessoa, com muito mais gabarito do que a minha pessoa, entende que é plenamente legítima a responsabilização objetiva. Mas aquilo que eu escrevo, essa responsabilização ela é fruto dessa teoria norte-americana. Então, não dá para a gente tomar o pé da letra. Responsabilização objetiva da 12.846 não significa que a gente possa punir uma empresa, por exemplo, que não tenha agido de maneira reprovável. Porque o elemento subjetivo, dolo e culpa, é uma questão, mas a culpabilidade ela vai além disso. Você pode até dizer que dispensa a aferição de dolo e culpa, porque é impossível aferir o dolo e culpa de uma pessoa jurídica. Mas você não pode abandonar a culpabilidade. E culpabilidade, odiernamente, né, na teoria mais atualizada, é reprovabilidade. Então, você falar que a pessoa jurídica ela responde de maneira objetiva não significa que ela pode responder sem ter atuado de maneira reprovável. A culpabilidade estaria em examinar justamente a reprovabilidade da conduta de uma pessoa jurídica. E como você vai investigar a conduta de uma pessoa jurídica? O que eu defendo na dissertação, que depois virou esse livro, é que você vai identificar a conduta da pessoa jurídica da mesma forma que você faz no direito civil. Se o direito de ordenamento jurídico reconhece que uma empresa pode abrir uma conta no banco, pode entabular negócios, pode praticar negócio jurídico, então da mesma forma você vai reconhecer a ação da pessoa jurídica. Então, que forma é essa? Pelos princípios, pela legislação, pela disciplina da agência, dos procuradores, dos mandatários, dos gestores de negócios, dos representantes.
tudo isso. E a culpabilidade, daí uma questão mais complexa, mas para resumir uma história longa, como é que você afere a questão da culpabilidade da pessoa jurídica? 4 pontos, até anotei aqui para não me perder. Primeiro ponto é você tem que verificar se a pessoa jurídica, naquela dada situação, ela atuou de maneira diligente em relação ao endereçamento dos riscos empresariais inerentes à sua atividade. Primeiro ponto. Ela atuou de maneira diligente, então ela não atuou de maneira reprovável. Segundo ponto é aferir se aquela infração consumada ela seria evitável. E principalmente se a pessoa jurídica poderia evitá-la atuando razoavelmente. Eu digo razoavelmente porque às vezes alguém pode pensar que se ela fizesse um esforço incomum ou impossível, ela conseguiria ter evitado aquele fato. Mas a evitabilidade que a gente defende não é essa evitabilidade do impossível, é uma evitabilidade razoável. Então, o primeiro ponto é a questão da atuação diligente no endereçamento dos riscos empresariais. O segundo ponto é o fato tem que ser evitável, ela poderia evitar e não evitou. Terceiro ponto muito importante é que o fato não tenha sido praticado por um empresário, um empregado ou um representante da empresa que queria lesar a empresa. Os americanos chamam de rogue employee, que é aquele empresário sabotador. Ele está dentro da empresa, está sabotando a empresa dentro das suas entranhas. Então, o terceiro ponto para aferir se existe culpabilidade ou não da pessoa jurídica é descartar a existência de um rogue employee, de um empregado que atuou justamente contrário aos interesses da empresa. O terceiro e último, e é evidente, mas muita gente esquece, é verificar se você consegue conectar alguma conduta da pessoa jurídica, de algum representante seu, ao ilícito, à infração. O que isso quer dizer? Tem que ter um nexo de causalidade. Por exemplo, na 12846, ele diz que é objetivo, isso é, está dispensando a investigação de dolo ou culpa, mas ele não diz que está dispensada a aferição do nexo de causalidade. A responsabilidade da 12846 não é risco integral. Porque a gente até acha que às vezes quando é assim, assumir o risco do negócio, né? Partiu ali para aquela atividade empresarial. Então, assumir o risco integral. Ou então até na responsabilidade civil ambiental, né? Que a gente diz que todo mundo que já passou perto é responsável, né? Quem viu e não fez nada, quem ficou sabendo, quem se beneficiou. Quem ouviu. Às vezes a gente está vendo na TV, meu Deus, eu vou ser responsável também. E não é assim, né? Realmente na administrativa penal tem muito mais critério. Até porque é uma sanção. Não deveria ser assim. Isso. Deveria. A gente vê que na prática, às vezes, constatam um dano, uma lesão, já querem responsabilizar, sob o ponto de vista punitivo, alguém. Então, tem que deixar claro que a ocorrência de um dano, ela pode, apesar do dano grave, não ensejar responsabilização de uma pessoa jurídica. O dano é endereçado pelo regime de responsabilização civil. Sob a minha perspectiva, sob a minha ótica, o regime sancionador ele tenta endereçar outra coisa, que são as infrações, e o dano não é um elemento essencial nessa seara. É o ilícito, né? A gente tem que perceber o ilícito. Se aquela conduta perfaz ou não um ilícito, seja administrativo, seja criminal, para aí sim ir atrás de quem foi o culpado disso ou não. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas superam algumas etapas até nesse anseio, né? A gente entende que acontece alguma coisa errada, tem o anseio de encontrar alguém que vai pagar por aquilo ali. Exatamente. E ao mesmo tempo, durante a leitura do teu livro me surgiu essa ideia. Às vezes o processo ali, seja administrativo, sancionador ou criminal, ele transcorreu de forma correta, foram respeitados todos os princípios que devem pautar a linha da legalidade, não teve bis in idem, foi tudo direitinho e efetivamente aplicaram uma pena. A empresa vai ter que pagar de alguma forma ali, seja uma multa, não vai mais poder contratar com o poder público, perder os alvarás, aconteceu isso. Os seus sócios e até acionistas às vezes vão sofrer na pele os efeitos das condutas ali que chegaram nesse ponto. E o que acontece se a empresa vai lá e desaparece, né? Acabam de uma forma fraudulenta, dissipam a empresa, ela fica ali dissolvida irregularmente, continua ativa na receita, na junta, mas sumiu.
não tem mais bens, os sócios partiram para outra e já até montaram outras sociedades ali. Às vezes não dá para detectar tão facilmente como a gente imagina e já estão em outra vida, né? Como é que faz? Tu acha que dá para aplicar um incidente para considerar a personalidade da empresa ali? Sim, muita gente diria que existe no direito administrativo sancionador a intranscendência da pena. A sanção não poderia passar da pessoa do condenado. É verdade, mas isso não significa que o condenado pode fraudar o ordenamento jurídico. Então, quando constatado, no caso real, que, por exemplo, uma empresa que foi declarada inidônea pelo TCU, ela está proibida de firmar contratos e participar de licitação. E os seus sócios fraudulentamente esvaziam ela, cedem as cotas para terceiros, abrem outra empresa que para atuar no mesmo ramo. Quanto a fraude, o elemento fraude estiver verificado no caso, entendo perfeitamente possível a desconsideração da personalidade jurídica, o que eles chamam também de desconsideração expansiva, para você atingir outra pessoa jurídica e garantir a efetividade da sanção, até porque a sanção, para funcionar, ela tem que ser efetiva. Claro, porque senão até perde o caráter pedagógico, né? Transforma numa coisa inócua. Remata, ela vai ser punida ali administrativa ou criminalmente, mas vai ficar por isso mesmo para inglês ver, né? Não é isso que a gente deseja com o sistema sancionador. Se ele não tiver efetivamente uma forma de satisfazer aquele direito, não tem por que existir. Isso. E o direito não pode tutelar fraude. Sim, isso, não pode se alguma vez, punir, né? exatamente, se alguma vez tutelou, hoje em dia não tutela. Então, se existe esse elemento fraude, não está presente a garantia da intranscendência da pena, a gente, na desconsideração diante de uma fraude, está justamente garantindo que aquele apenado, aquele sancionado, cumpra a pena pela qual foi que ele sofreu, né? Sim, até para não estimular que depois esses sócios ou esses acionistas acabem surgindo com outra empresa que vai fazer a mesma coisa lá na frente, né? E vão ficando aquelas cascas de empresa para trás. É verdade, exatamente. Não sei se o pessoal que está nos ouvindo aí quer fazer alguma pergunta, o pessoal está interagindo, mas é difícil. A gente está chegando agora nos 10 minutos finais. Se tiverem alguma questão para o Gustavo, que a gente tem que aproveitar esse momento. Não é todo dia. Eu achei assim, com base no Doutrina Catarinense, a gente já está chegando agora na 12ª edição, passou da metade. A gente vai até final de novembro. Só com essas últimas obras, né, iniciaram as lives ali em julho, já me estimula tanto. Eu vejo que isso traz muito alento para toda a advocacia como um todo, né? Para a gente ver que o potencial da advocacia catarinense precisa ser explorado também na seara acadêmica. Trazer assim, os grandes talentos para produzir obras. Isso é possível, perfeitamente, né? Conciliar as duas etapas. Perfeitamente possível. Veja que um cidadão comum, normal, conseguiu conciliar a advocacia, a academia. Imagino que os notáveis da nossa advocacia, esse pessoal que está começando agora, conseguiria fazer. Não, mas eu acho que tem muito caminho aí para a gente conseguir. E colocando mesmo a advocacia catarinense à luz do cenário nacional, dos grandes doutrinadores, porque tem tanto potencial. São advogados e advogadas que já vêm vendo questões inéditas, criando teses durante a sua atuação profissional. Isso tudo pode levar a obras também de grande peso, né? Para assessorar as outras fundamentações, levar ao judiciário também. E estimular que mais pessoas escrevam. Porque eu acho que a gente às vezes acaba se acomodando, pensar, não é possível, porque eu já tenho família, tenho uma parte profissional ali com a advocacia, às vezes tem uma questão institucional também. E é possível chegar nessa quarta esfera. E tu conseguiu manejar todas elas com maestria, Gustavo. Eu agradeço de novo. E, doutora Beatriz, a advocacia é terreno propício para escrever, porque nós, advogados, temos vivência prática. A diferença entre um livro produzido por alguém que não tem essa vivência prática é que nós vivenciamos, nós conseguimos identificar situações que demandam soluções inteligentes. Então, precisamos de mais advogados escrevendo mais livros, de mais advogados pesquisando. Isso é essencial para o aprimoramento da advocacia, eu diria mesmo até do sistema de justiça brasileiro. Eu também acho que o aprimoramento parte justamente de um debate inteligente. Sejam pessoas que estão ali no dia a dia vendo quais são as necessidades,
tanto dos operadores do direito quanto da sociedade como um todo, né? Quais são as demandas que estão aflorando, e é tudo muito rápido. A gente não consegue mais se pautar em um livro que trazia uma teoria lá em 1990. A gente realmente, no dia a dia, as coisas estão mudando de cada vez mais célere, né? A legislação é fluida, as sociedades são fluidas e a gente precisa se adaptar. Tem que trazer novas ideias que consigam abraçar tudo isso, né? Antes de que seja demandado, seja na força, que já consiga ir pensando e debatendo o futuro, né? Agora, aproveitar, doutora, que a gente tem uns minutinhos finais, gostaria de elogiar toda a sua eloquência nessa ancoragem. Acho que se a doutora quiser, tem que prosseguir, faz live muito bem, diferentemente de mim. Sou um pouquinho travado, mas a doutora tem uma eloquência invejável. E, para quem não sabe também, a doutora Bea, eu chamo ela de Bea, porque eu já sou amigo, eu tenho essa intimidade, eu posso chamar. Ela tem 48 horas no dia dela, porque ela faz tanta coisa que ninguém sabe. Ela só pode ter aquele instrumento do Harry Potter, o vira-tempo, para conseguir pausar e fazer tudo que ela consegue fazer. Doutora, você é uma inspiração. Eu não sei como você consegue fazer esse tanto de coisa. Se conseguir, se quiser, passa o segredo e a receita pra gente, que vai ser muito bem-vindo. É ao contrário. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu me inspiro em vocês. Tanto no Dr. Gustavo que está aqui com a gente, dos seus sócios, porque realmente é muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo. E eu acho que, especialmente agora com a pandemia, todos nós, a advocacia como um todo, se cobrou muito, né? O que a gente vai fazer, de que forma que a gente vai conseguir se adaptar, se aprimorar. E é legal da gente ver isso, né? Que é possível. O Gustavo, especialmente, que está aqui conosco, é um exemplo. Desde eu, por exemplo, abri meu próprio escritório faz quase 2 anos, eu sempre pensava, o que o Gustavo fez? Porque é um exemplo a ser seguido de honestidade, rigor e de excelência, né? Buscar sempre além, em busca não só do direito do seu cliente, quanto também da comunidade como um todo, né? A gente trazer um benefício e algo positivo para quem nos cerca. Obrigado de novo. Imagina. Registro aqui, reitero os meus elogios. Vou aproveitar também para dar um abraço no meu irmão gêmeo, Rafael Cosfer. Eu não sei se alguém mais da minha família, além da minha esposa, está vendo. Para o Erlon Teixeira, tá mandando a mãozinha. Amigo Erlon, um abraço, um beijão para vocês. Eu, próxima vez, tenho que estar de óculos nessas lives. É importante, eu tô de lente. Mas é pequenininho aqui, né? Mas é muito bom. Eu acho esses instrumentos, assim, a ESA como um todo, eu digo, eu não só integro, como eu sou fã de carteirinha. Porque a Escola Superior de Advocacia, a gente vem fazendo um trabalho de levar aprimoramento, conhecimento e qualidade para a advocacia catarinense. Ainda mais agora nessa época de pandemia, que os eventos presenciais tiveram que cessar, a gente conseguiu se adaptar, né? E eu vejo nas lives esse esforço de todo um conjunto, né? Para a gente conseguir acessar, continuar presente na vida das pessoas, ainda que seja de forma virtual, que isso nos aproxima, né? E é uma forma de trazer na luz novas fontes de direitos, novos lugares para atuar, quais são os nichos mais promissores. Isso acho que traz muita luz para as pessoas nesse momento, né? Ver jovens advogados como o Dr. Gustavo aqui é muito importante. E a aproximação é notória. Por exemplo, eu estou falando aqui com a minha cunhada, Letícia Espada, que é uma baita advogada também. Como a gente está começando na profissão, ela é advogada que milita em São Paulo na área societária. Vou mandar um beijo, um abraço para ela. Letícia Espada, um beijo. Isso é muito importante. Até gostaria de frisar um agradecimento às nossas colaboradoras administrativas da ESA, que são, assim, pessoas maravilhosas. A Tamires, a Mariana e a Júlia, que conseguem nos aproximar e realmente colocar essa máquina na rua, né? A gente está ali presente, tem lives todo dia, às vezes mais do que uma por dia, e a gente consegue estar presente nas vidas de toda a advocacia catarinense, né? Realmente abordando assuntos importantes e com conteúdo de qualidade, que é o mais importante. Elas conseguem fazer acontecer mesmo, sem nenhuma reclamação. Trabalho impecável. Eu, por exemplo, entrei na ESA ano passado, eu já vi o quão importante isso é. É uma máquina de conhecimento mesmo. A gente está presente em todas as subseções agora simultaneamente e é muito interessante. Eu até queria deixar claro, para quem não conseguir nos assistir agora ao vivo ou perdeu alguma parte, esse vídeo vai estar disponível nas redes sociais da ESA para ser assistido posteriormente. E também, quem quiser a obra do Dr. Gustavo, eu recomendo. Agora, com toda a propriedade, depois de ter lido integralmente, é um exemplo. Nós ainda teremos mais 11
edições aqui do Doutrina Catarinense, nas quintas e sextas. Vamos ter uma brecha ali pelo Congresso de Processo Civil e depois retomamos. Mas é importante a gente destacar os autores, né? Essa advocacia que está se esmerando ali, produzindo conteúdo de qualidade que merece um destaque. Especialmente agora que a proximidade com os lançamentos presenciais não estão tão possíveis, né? É um baita time. Se você vê a lista ali, fica impressionado. E todos os trabalhos de qualidade, né? O que impressiona é isso. É até difícil de selecionar só 22, porque o pessoal que se inscreveu no edital, tu vê assim, a magnitude que a advocacia catarinense está. Ainda tem muito chão ainda pela frente, a gente sabe, né? Mas tem que incentivar que tudo isso vá acontecendo, que as pessoas, às vezes, tenham coragem, como tu teve, de publicizar o teu trabalho. E a gente sabe que muita gente faz, seja suas teses, dissertações, até monografias, e não leva isso a público. E precisa, né? A gente precisa colocar todo esse conhecimento na rua e que mais pessoas leiam conhecimento de qualidade, produzam, se sintam instadas justamente a pensar fora da caixa, a ver que às vezes o que está ali sendo escrito na doutrina mais majoritária ou numa jurisprudência consolidada, numa súmula, que tudo aquilo ali a gente pode pensar diferente, né? Existem também possibilidades de repensar o direito. Perfeito. Então vamos nos Acho que é isso, do né? final. Eu vou então me despedir, porque acho que eu entrei ali, eu iniciei a live faltando 2 minutos para as 6, então provavelmente vai ser cortado em breve. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram. Foi um grande prazer estar aqui, especialmente uma honra de moderar a live com o Dr. Gustavo, que eu estudei na faculdade, desde então me inspiro nele como um profissional de todo rigor e maestria no direito. Agradeço de novo os elogios desmerecidos, agradeço a paciência de todo mundo, um abraço, boa noite a todo mundo. Muito obrigada, gente. Boa noite e um bom final de semana a todos. Obrigada por nos assistirem.